E aí, gente, tudo certinho? Vamos lá, tô um tempinho aqui sem postar nada no canal, mas enfim, eu não tenho tido tempo, tenho algumas ideias que eu quero trazer para cá, muita coisa ao mesmo tempo, e eu tô roteirizando, criando direito. Tô falando isso há bastante tempo, mas enfim, eu finalmente estou conseguindo colocar em prática, espero que agora eu consiga, né? Tô em processo de transição, enfim, de mudança de planos, mas na vida, né? Digo em relação à vida. Mas vamos ver se agora eu consigo. Mas sempre que dá, eu estou vindo aqui para trazer umas informações. Para quem acompanha o meio fitness assim, ou então principalmente o meio da área da saúde integrativa, tem dois caras aí no meio que são importantes, um em cada área. O Renato Cariani, que é o cara da área da musculação, ele é um empreendedor, se eu não me engano, ele é vice-diretor ou diretor em sociedade com uma empresa que ele trabalha há muito tempo. É um cara, é um ícone realmente, uma inspiração de vida. O cara tem, inclusive, meu respeito. Além de ser atleta, subiu no palco, foi campeão diversas vezes e é profissional de educação física. Se eu não me engano, é formado em nutrição também, bem bacana. E do outro lado do que seria, né, essa polêmica toda que para quem acompanhou as redes sociais aí, quem é mais jovem e tal, embora não seja mais jovem, mas para quem acompanhou, teve uma discussõezinha entre ele e o Dr. João Vitor, que é um cara que eu acompanho também, muito bom médico, gosto pra caramba dos posicionamentos dele. Dos dois lados eu tenho pontos, coisas a pontuar, mas são dois profissionais que eu admiro muito nas suas respectivas áreas. E são profissionais que sempre quando acontece um embate desse, para quem acompanhou, eu vou trazer aqui, tá? Mas para quem acompanhou, fica mais fácil de entender já desde esse início. Quando eles combatem, tem esses embates, quem ganha é o público. Porque é muita informação que é passada, e se você puder ter profissionais, modéstia à parte, como eu, que trazem esse assunto, tirando a parte polêmica, mas tentando enriquecer mais ainda, o público sempre vai ganhar mais e mais e mais, tá? E se vocês, eu vou tentar deixar na descrição o vídeo que gerou isso tudo. Vou deixar o vídeo do Renato Cariani respondendo ao Dr. João Vitor. Vou deixar o vídeo um vídeo no canal do Dr. João Vitor respondendo ao Cariani. E eu vou ponderar alguns pontos aqui que eu acho importante. São dois pontos de referência que ambos se, né, vamos dizer assim, um ponto de referência que um teve e trabalhou em torno desse ponto de referência, e o outro cara, o outro médico, Dr. João Vitor, no caso aqui no exemplo, trabalhou em torno de outro ponto de vista. Quais são esses? Renato Cariani defende o que a gente chama de déficit calórico, ou seja, você vai no nutricionista, você faz o seu cálculo calórico através de ferramentas como o adipômetro, você faz as dobras cutâneas da sua gordura e tudo para saber quanto de gordura você tem, vai ver o seu gasto calórico, tem a taxa metabólica basal, que é um cálculo feito, mais o fator atividade, que é o quanto de energia você gasta durante o seu dia. Você vai, enfim, tem mecanismos como calorimetria indireta, como a própria bioimpedância, que vai te dar massa magra, é, massa muscular, óssea, quantidade de água e gordura. Tem todos esses mecanismos que você pode saber interpretar muito bem, usar todos eles e tirar a sua prova real, tá? E aí você vai fazer tudo isso para quê? Para saber quanto você gasta. E aí você pretende emagrecer, pretende perder peso. Quando eu digo perder peso, muito importante. Perder peso é gordura, tá? Ou água em um momento ou outro. Mas é que a água ela vai e volta com muita facilidade, tá? Mas não é perder massa magra. Não é subir na balança e ver que você perdeu. Ah, perdi peso, beleza. Dane-se a composição corporal. Não, muito importante isso. Você tem que perder gordura, tá? Então você gasta tanto, você come um pouco menos daquele tanto. Depois, se tiver que apertar mais a dieta, você come cada vez menos, para você teoricamente trazer para o corpo a informação de que, olha, estou te entregando menos calorias do que você precisa. Então, trate de roubar das suas reservas, gordura, para se manter vivo, tá? Com isso vem emagrecimento. Esse foi o ponto de vista defendido pelo Renato Cariani.
Ele fala de coisas que eu vou falar depois aqui, como termogênese adaptativa, enfim, que é quando você atinge um certo platô e você tem mecanismos para manobrar a dieta e você continuar perdendo peso. Porque o corpo, quando você faz isso durante muito tempo, ele estagna. Eu já vou entrar nos exames bioquímicos, exames laboratoriais bioquímicos que você pode usar para saber quando o seu corpo está te dando sinais de que está atingindo o platô. Não adianta você apertar cada vez mais a dieta, que se esses sinais bioquímicos já existirem, você vai andar cada vez mais para trás. Mas vamos lá. O outro ponto é o do Dr. João Vitor, que não é só através do déficit calórico, pura e simplesmente, que você vai conseguir perder peso, tá? Ou seja, não é só comendo menos do que você gasta. Você não vai perder peso assim. Para muitas pessoas isso é verdade, para outras não. E aí eu vou inserir uma terceira variável aqui na brincadeira. Qual a condição do paciente que está se apresentando para ambos os profissionais? Isso é a chave. Ou seja, eu trouxe 3 referências aqui. Eu trouxe o déficit calórico, eu trouxe não somente o déficit calórico, a qualidade da caloria que você está ingerindo conta também, mas depende do paciente. Vamos lá então. Paciente que chegou para você, profissional de nutrição, ou profissional médico, seja lá quem for. Meu Deus do céu, quem acompanha os outros vídeos deve estar pensando, meu Deus, ele ainda não consertou essa cadeira? Não, não consertei. Complicado, mas vamos lá. O paciente que chegou para você, ele tá. Vou pegar alguns biomarcadores aqui para a gente poder começar a trabalhar. Ele tem função tiroidiana não só boa, mas também como otimizada. O que eu quero dizer com isso? O T4, o T3, o TSH, ele além de estar na referência, ele está otimizado. TSH, a gente quer ele baixinho. Então a referência é daqui até aqui. Você tem que estar próximo do baixo e não do alto. Mas daqui até aqui está normal. Concorda comigo que o cara que estiver aqui não é o mesmo cara que está aqui? Vamos de novo. Não, aqui não vai. Não vai acontecer. Não vai funfar. Pronto, vamos lá. A referência vai daqui até aqui. Tá bom? Aqui no meio vai ser considerado normal. Estatisticamente falando. Laboratorialmente falando. Agora, o cara que está aqui é diferente do cara que está aqui. Os dois estão iguais. Teoricamente normais, porque estão dentro da referência. Concorda? Mas o que está aqui não tem a saúde do que está aqui. TSH é um hormônio que uma outra glândula nossa chamada pituitária ou hipófise libera para estimular a tireoide. Quando a tireoide começa a ter problemas de hipofunção, quando ela não está funcionando direito. Então, é um hormônio que, se tiver alto, quer dizer que sua tireoide está precisando de estímulo. Senão, esse hormônio não era produzido para estimulá-la. Então, você quer ele baixo. Entendeu? Vamos lá. Só para poder exemplificar que, além de tudo, tem essa questão. Não basta estar dentro do valor de referência. Você precisa estar otimizado. Otimizado é isso, tá bom? Aí você pega o T4 e o T3. T4 é um pró-hormônio que a tireoide produz, embora hoje tenha alguns estudos aí iniciais mostrando que sim, tem receptor para T4. Mas no quesito aqui metabolismo, que é disso que a gente está falando, o T4 precisa virar T3. Tanto na tireoide quanto em tecidos periféricos. Gordura marrom, parte dos rins, em alguns outros locais aí específicos para essa conversão acontecer. Mesma coisa. T4 normal. Normal é daqui até aqui. Só que T4 é desejável. Você quer mais. Então ele tem que estar próximo dessa referência. Tá? Mas enfim, quando eu falar de valor normal, eu estou falando aqui. Quando eu falar de valor normal otimizado, é sempre o otimizável. O que não é desejável, como o TSH, quanto menos, melhor, tem que estar próximo do limite inferior. Quando é desejável, T4, T3, tem que estar no limite superior. Então, eu vou fazer assim ou para desejável, assim para indesejável. Só para tirar esses breguetes da minha frente aqui, porque senão eu vou acabar com certeza daqui a pouco dando um safanão nisso aí, vai cair tudo, vai quebrar tudo aqui. Eu me conheço, eu sei as minhas limitações.
Então vamos lá. Pega um paciente, voltando, senão eu viajo. Pega um paciente na sua frente. Ele tem TSH legal, otimizado. T4, T3 também ok. T3 reverso. T3 é o hormônio ativo. Ele ativa seu metabolismo. Faz você queimar gordura parado, faz você ter saúde. Quer dizer que sua tireoide funciona bem. Tireoide funcionando bem, cabelo não cai com facilidade, as unhas não ficam quebradiças, você sustenta a massa magra com facilidade, função intestinal, o trânsito intestinal funciona numa boa, você não fica com aquela vermelhidão na pele quando você faz exercício, que a gente chama de rubor, dentre outras questões. A temperatura basal fica equilibrada, você não sente frio com facilidade, enfim. Esse é o T3. Se o seu paciente que chega no seu consultório tem TSH bacana, otimizado, T4 T3 também otimizado, T3 reverso, que é o contrário do T3, ou seja, ele tem que estar baixo. T3 reverso só está alto quando você está numa septicemia, quando você está internado, quando você está acamado. Septicemia que eu digo, talvez um coma induzido. Você está ali economizando energia. Você tem que ter o T3 reverso alto, porque ele vai frear o seu metabolismo. Aí você quer o contrário, você não quer gastar nada, nem gordura, nem massa magra, nem porcaria nenhuma. Então o T3, que é o ativo, diminui e o T3 reverso aumenta. Isso é fisiologicamente protetivo para o corpo. O corpo é inteligente. Mas estamos falando de emagrecimento e metabolismo. Então você pegou um cara que tem, de novo, estou me repetindo aqui pra caramba, mas TSH baixo, T4 e T3 alto, T3 reverso baixo, função pancreática ok, você tem uma insulina que não é resistente, insulina beirando 5, 6. Aí você faz um TOTG, que é um teste oral de tolerância à glicose. A glicose sobe direitinho e desce quando tem que descer. A insulina sobe direitinho e desce quando tem que descer. Você faz uma prova de esforço pancreática, um índice OMA, que eu já expliquei em outros vídeos, mas eu posso, se alguém tiver dúvida, bota nos comentários aí que eu explico rapidamente o que é. O índice OMA está ok, sua função das células beta-pancreáticas estão preservadas, seu índice de resistência, que é OMA-IR, o IR também está dentro do valor parâmetro e otimizado. Seu painel hormonal está tudo certinho. E aí você chega... E tem outras coisas para avaliar, mas eu não vou me estender demais aqui, senão vai ficar muito grande, eu vou cansar o pessoal que está assistindo aqui e não é da área. Então, chegou no seu consultório, ele tem perfis hormonais ok, esses hormônios proteicos, insulina, outras funções endócrinas e exócrinas do pâncreas funcionando, hormônios proteicos como tireoide funcionando, você aplicar o déficit calórico nessa pessoa, beleza. Eu não falei ainda de um outro ponto de referência, que é o treinamento, musculação, treinamento de força, tá? Essa cachorrada é braba. Vou colocar isso depois. Mas pega uma pessoa que não está fazendo musculação, não está promovendo a quebra de fibra. O que vai acontecer? Você pega uma pessoa dessa e dá para ela uma dieta hipocalórica, mas com muita atenção na densidade nutricional, provavelmente essa pessoa vai conseguir emagrecer até um certo ponto, tá? Depois ela vai ter que introduzir o exercício, por quê? Porque entra naquele mecanismo que eu falei. Você gastava tanto, você dava isso ou mais, normalmente mais. E aí você tinha as taxas bioquímicas que eu falei, TSH, T4, T3, função pancreática, hormônio, funcionando numa boa, mas você começou a engordar. O que acontece? Você precisa otimizar o seu corpo até para que essas funções desses biomarcadores funcionem direitinho. Porque se você consome um superávit calórico, você consome muito mais do que você gasta, sem necessidade, sem um treinamento, sem um aeróbico, sem um crossfit, musculação, nada, o que vai acontecer? Você vai começar a acumular o que você começou a jogar demais. Você começa a acumular o que jogou de excedente, caloricamente falando. Você começa a armazenar gordura, você começa a engordar. Salvo pessoas aí que parecem que é do outro mundo, que a genética é tão privilegiada que faz um mês de dieta, levanta 3 pezinhos, daqui a pouco tá fibrado, rasgado. Normalmente é a galera que vai lá pro palco do fisiculturismo, do bodybuilder, Mr. Olympia e por aí vai. Então, assim, nas réis mortais, como nós, o que acontece normalmente? Acontece isso. Você precisa reduzir a caloria devagarzinho. Lembre-se,
As taxas de biomarcadores estavam sendo produzidas pelo seu corpo nessa proporção. Quando você entrega menos comida do que você entregava e agora você começa a entrar em déficit calórico, você consome menos do que você gasta, além disso ter que ser feito de maneira gradual e respeitando o limite do seu corpo, você eventualmente, sem nenhum outro estímulo, sem nenhuma mudança na dieta, sem nada, estímulo quando eu digo exercício físico, tá? Isso provavelmente vai começar a sinalizar para o seu corpo o seguinte: opa, esse cara me entregava tanto, para esse tanto, ele produzia tanto de hormônio, para aumentar o metabolismo, para segurar a sua massa magra, para fazer suas funções vitais e por aí vai. Como ele diminuiu a energia, meu irmão, agora eu tenho que diminuir meu gasto. Porque senão, o corpo não sabe que tua geladeira está ali embaixo o tempo inteiro, disponível para você comer. Ele acha que você está na época das cavernas. A herança genética que nós temos, sei que vocês já escutaram muito isso, provavelmente, não sei. Mas a nossa herança genética é de guardar, de economizar. O nosso corpo não sabe que a gente vai comer daqui a pouco, a hora que a gente quiser. Alimentos, às vezes, ultraprocessados, riquíssimos em carboidrato refinado, caloria e gordura ruim. Quando eu digo gordura ruim, gordura poliinsaturada, óleo vegetal, hidrogenado, que forma trans se você aquecer na sua frigideira. Não estou falando de gordura saturada, tá? Gordura saturada não tem prova na literatura científica de causalidade com o evento cardiovascular, com o aumento de colesterol e o aumento de colesterol causar problema cardiovascular. Não tem, tá? Principalmente gorduras saturadas, que elas não são iguais. Quando você pega do coco ou a manteiga, são gorduras excelentes, tá? Mas vamos lá então. O corpo agora ele vai se adaptar. E o que é se adaptar? É diminuir a velocidade. E o que é diminuir a velocidade? É pegar aqueles hormônios que eu te falei e começar a modificá-los. Lembra do T3 e do T4 que eu falei? Que eles estão diretamente envolvidos na manutenção do seu metabolismo? Ele agora vai diminuir. O T3 pode até ficar igual, mas o T3 reverso vai começar a aumentar. E o que ele é? Freio metabólico. Cara, já era. Traduzindo isso em miúdos, traduzindo isso para o público que já tentou todas as dietas e não conseguiram. Não tem como você perder peso se você ficar em déficit calórico para sempre. Ou ficar fazendo déficit calórico agressivo durante muito tempo. Porque o seu corpo ele vai se adaptar. É a tal da biogênese, termogênese adaptativa. Você começa a adaptar o seu gasto frente ao que você come. Então não é só déficit calórico, como diz o Renato Cariani. Só que o Renato Cariani, quando o Dr. João Vitor ele faz o corte, eu tenho certeza aquele corte foi feito da primeira entrevista. Eu sei que eu posso estar falando grego para muita gente aqui, que muitos não acompanham esses dois caras. Mas é porque esse Renato Cariani, na entrevista que o Dr. João Vitor cita, o corte feito, eu tenho certeza que antes ou depois que o corte foi feito, o Renato explica que tem que ter estímulo de exercício físico quando você está em déficit calórico, porque através desse estímulo de exercício, quando você faz um exercício de musculação, você faz qualquer tipo de exercício que rompe sua fibra, você estimula o corpo a aumentar a quantidade de músculo para ser construído naquele músculo que você lesionou no bom sentido, rompeu as fibras para que o corpo cresça ele, formate ele maior e mais forte. Você acaba aumentando esse estímulo, faz com que, como a dieta agora está em déficit calórico, você está em hipocaloria, o seu corpo começa a pegar a gordura e não a massa magra. Porque você agora estimulou o corpo a falar, você falou o que para ele agora? Ó, não pega da minha massa magra não, porque eu já estou destruindo ela no treino. Dê teu jeito aí para você pegar caloria suficiente para sustentar o meu treino e as minhas atividades diárias. É basicamente essa conversa que você dá para o seu corpo quando você está em déficit calórico e faz exercício físico. Você preserva a sua massa magra, tá? O que o Dr. João Vitor falou foi o seguinte: não adianta, mesmo talvez através de uma musculação, não adianta você pegar o cara, descer o pau no treino, meter déficit calórico sem antes olhar para esses dados. Como ele mesmo mostra no vídeo da referência, ele vai falar sobre resistência insulínica, por exemplo. Tudo bem, o exercício, tanto aeróbico quanto a musculação, é um grande aliado para melhorar a resistência insulínica. Sim, mas e se no processo de
você tentar diminuir essa resistência insulínica se o T3 reverso estiver elevado. E aí a gente está falando de vontade que o paciente tem, de prazer que ele está tendo em fazer aquilo ali. Imagina, vamos pegar um cenário. Resistência insulínica elevada. T3 baixo. T3 reverso alto. Ou seja, cara, já começa pela resistência insulínica. É aquele cara que você tira carboidrato, ele perde massa magra. Você bota carboidrato, ele engorda com a massa gorda. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se você pegar um cara desse e meter um déficit calórico de primeira, sem trazer um exercício físico junto, cara, você pode piorar a situação. Porque você vai aumentar a quantidade de trabalho, agora o que ele gasta é mais, porque aqui é sem exercício físico. Agora ele colocou uma caminhada ou uma corrida, mais exercício de musculação. E ele já comia igual. Então você diminuiu a comida e aumentou o gasto. Se ele já se encontra no seu consultório com um freio metabólico, que é o T3 reverso elevado, e com resistência insulínica, não é momento de você fazer déficit calórico nessa pessoa. Principalmente olhando, fazendo uma anamnese, se ele tiver um histórico já de dietas muito restritivas ao longo da vida dele. Ele pode ter lesionado a tireoide dele, Ele pode ter dado esse problema na tireoide dele, com certeza. Com certeza. Então, não é... Matei o mosquito. Não é fácil, como o Renato Cariani disse, que é só déficit calórico que emagrece. Não é só isso. Porque se a pessoa não treina, você pode colocar ela numa dieta em que você faça restrição de carboidrato, melhora a resistência insulínica dela e agora ela começa a perder peso. Por quê? Porque você melhorou um sistema pancreático que afeta não só a tireoide, mas as adrenais também, que produz cortisol. Então você é um cara que está estressado, com resistência insulínica e hipofunção tiroidiana. Meu amigo, essa tríade, que a gente chama de tríade 1 ou eixo 2, se você não conserta essa tríade, você pode fazer a dieta restritiva que for. Não tem déficit calórico que você faça na pessoa que ela não vá ter um emagrecimento satisfatório. Ela pode ter um emagrecimento leve, mas depois piora tudo de novo. Porque ela vai ter sistemas no corpo dela, de recompensa, por exemplo, que vão gritar. E o que são esses sistemas? Compulsão. Ela vai ter compulsão. Por isso, o grande sucesso de dietas baixas em carboidrato para melhorar esse mecanismo sem precisar de exercício físico. Eu não recomendo. Exercício físico é aliado sempre. Mas muitas pessoas não têm tempo, não têm energia. Chega com esse quadro, com essa tríade 1 toda ferrada. Fica doente o tempo todo. Não tem tempo para fazer exercício. Você coloca ela numa estratégia low carb, coloca ela numa estratégia, às vezes até cetogênica, dependendo do perfil genético que ela tenha, para a produção de enzimas e fatores enzimáticos mesmo que vão facilitar a queima de gordura ou a digestão da gordura que ela comer numa dieta cetogênica. E ela começa a melhorar. Ela melhora a resistência insulínica. Melhorou a resistência insulínica, como eu falei agora, segundos atrás. Ela já começa a melhorar a sensibilidade do carboidrato que vai entrar na célula dela. Talvez esse carboidrato agora vá dar energia a ela, que é o ATP, ao invés de, por causa da resistência insulínica, o corpo pegar a primeira célula de gordura que vê, pegar essa glicose e jogar lá dentro. A glicose pode passar por transformações e virar gordura. Então, olha como eu estou tentando aqui trazer de forma didática, mas não é fácil. Não é fácil. Se você tiver dificuldade, coloca esse vídeo numa velocidade menor e tudo, para tentar entender o que eu estou falando. Isso é um cenário que eu estou destacando de um mapa metabólico que pode ser gigantesco. Por isso que é muito importante o paciente que chega para você. Entendeu? O paciente que chega para você, ele vai dizer para você exatamente como é que você vai agir dali para frente em relação ao retrato do momento, metabolicamente falando, fisiologicamente falando, hormonalmente falando e por aí vai. Tá bom? Então, por isso que a estratégia low carb funciona. Por quê? Você não precisa contar caloria. Por quê? Porque você pode comer superando o quanto você gasta. Você pode fazer um superávit calórico e mesmo assim você vai emagrecer? Não. Sabe por quê? Porque normalmente quem faz dietas low carb ou cetogênica não tem fome. Você pode dizer para mim, então quer dizer que no final das contas o que funciona é o déficit calórico, só que um faz déficit calórico com carboidrato e o outro faz só com low carb, sem carboidrato.
Só que a facilidade que você tem. Imagina só, você precisa comer menos do que você gasta. Só que imagina você comer menos do que você gasta sem passar fome absurda. E a outra opção é passando fome, que pode te levar a uma compulsão. E aí, o que você prefere? A estratégia low carb, normalmente, quando você une proteína e gordura, eu já expliquei isso em outros vídeos, você tende a estimular, quando esses dois macronutrientes caem no seu sistema gastrointestinal, você tende a estimular elementos como CCK, PYY e outros compostos mais, que vão até por um canal da literatura, tem o nome de trato do nervo solitário, trato solitário, alguma coisa assim que eu esqueci agora o nome certo, mas tem trato e solitário no nome. Mas é como se fosse um nervo vagal que vai direto no seu hipotálamo, que é uma outra glândula que está acima da hipófise que eu falei no início. O hipotálamo é a nossa interface. Lá dentro você tem o que ele diz para você que você tem de percepção da vida. Então você vai ter o sensorial no que diz respeito à alimentação vem do hipotálamo. Então se você tem algo que chega do hipotálamo e consegue sensibilizar centros de fome para que ele ligue e sensibilizar centros de sensibilizar centros de fome para que eles desliguem e sensibilizar centros de saciedade para que eles liguem, você não tem fome e tem saciedade. Quem faz isso? Principalmente proteína. Quem mais? Gordura. Gordura lentifica a digestão, você demora mais para assimilar aquilo ali, não promove picos de insulina, que insulina, enquanto ela está sem resistência, ela faz parte desses hormônios que vão lá em cima e desligam fome e ligam saciedade. Só quando ela está resistente, esse comportamento dela fica completamente aberrante. Não tem jeito. E aí acontece isso, você tem menos produção de ATP, porque você resiste ela, você cria uma resistência da insulina, colocar a glicose para dentro, para passar por transformações, entrar naquele ciclo de Krebs e fazer energia. E você tem essa mesma glicose sendo colocada para a primeira célula de gordura que você terá no corpo por causa dessa resistência. E se você tem aquele eixo que eu falei, aquela tríade prejudicada, o cortisol pode piorar esse processo porque ele é um comedor de massa magra. Gente, não é fácil. Não é fácil. A conversa é extensa. A cachorrada tá comendo solto aqui, eu já me alonguei muito, mas é basicamente isso. Conforme vocês tiverem mais dúvidas, coloca nos comentários que eu vou explicar. Mas os dois lados estão com a razão. Mas eu acho que o centro da conversa é o paciente. O paciente que chegar no seu consultório, você vai ver as armas disponíveis e vai usar uma ou mais armas, seja nutricional, seja intervenção por exercício físico, de acordo com o profissional, e você vai ver o melhor processo ali, o procedimento a se tomar, tá bom? Vou ter que desligar. Gente, um abraço, valeu.